E você, Israel? Como que aconteceu esse chamado, essa tomada de consciência da sua vocação pastoral? Bom, a história não é muito diferente da dos colegas aqui, dos nossos irmãos aqui, de Guilherme e Súria. Difere alguns pormenores, né? Eu cresci numa igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e lá fiquei até os meus 16 anos de idade, na qual surgiu o meu chamado. E na época, o recém-chegado pastor Arival, que é o pastor atual hoje da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu conversei com ele me deu alguns livros para mim ler e sobre chamado, as dificuldades do chamado, do ministério. Eu senti meio que ele estava querendo me desmotivar, né? Eu li aquele livro, li alguns livros que ele me passou, devolvi para eles e falei, eu continuo querendo ser recomendado pela igreja para poder ir para o seminário. E aí ele, muito sábio e muito de Deus, olhou para mim e falou assim: se você quer fazer teologia, cada esquina tem um curso de teologia e você pode ir. E isso, na época, para um adolescente com 16 anos, foi desmotivacional, né? Foi triste. Eu fiquei em choque. Eu cresci naquela igreja, queria desenvolver o chamado naquela igreja. E eu estava passando por algumas crises de adolescência, né, nessa época. Comecei a trabalhar com 14 anos, inclusive trabalhava do lado da igreja, no supermercado. Meu pai era zelador da igreja, né? Inclusive, minha família de parte de mãe é toda da igreja presbiteriana. Eu amo muito a igreja, amo muito o pastor Erival e cada irmão da igreja que eu conheci e convivi durante esses 16 anos da minha vida. E a igreja, nessa época, era uma igreja muito tradicional, né? E o pastor Erival estava vindo com essa proposta de revolucionar, mas a igreja tinha muitos entraves. E na frente da minha casa, eu sempre morei na periferia da Zona Sul, tinha uma igreja metodista. E eu sempre gostei de música também, eu fiz violão com as pessoas da igreja. E aí eu vi que a igreja metodista da frente da minha casa tinha bateria, tinha teclado, tinha guitarra, todos os instrumentos que na época a nossa igreja demonizava, né? Que a guitarra era do diabo, a bateria era do diabo, tudo era dado para o diabo. E eu comecei a namorar essa igreja metodista na frente da minha casa. E meu pai era alcoólatra. Muitas vezes o pastor metodista vinha socorrer a gente, separar a briga do meu pai com a minha mãe, as desinteligências, né, que ocorriam, as brigas, a violência doméstica, enfim, essas questões mais graves. E era o pastor da igreja que eu ia lá chamar para socorrer nesse tempo de lar disfuncional que eu vivi. Então, muitas coisas me marcaram e eu comecei, a partir dos 16 anos, ir para a igreja metodista. E lá acabei ficando. Meu pai também se converteu e começou a congregar lá, foi líder dos homens, da sociedade de homens. Enfim, e ali começou a minha história com a igreja metodista ali, por volta dos 17 anos. E o meu chamado continuou em mim, só que eu havia meio que desanimado, desmotivado. Mas, se não fosse o pastor Arival, eu não estaria na igreja metodista, eu não seria pastor hoje, porque ao me envolver com a igreja metodista, eu descobri também uma questão que era muito mais próxima à minha realidade social também, financeiramente se dizendo, né? A igreja na qual eu congregava era um pouco mais elitizada do que a minha realidade de vida. Acabava o culto, os jovens iam para boliche, kart, e eu pegava o meu bom e velho busão para voltar para casa com a minha mãe, né? Então tinha essa discrepância social também. E eu cresci na periferia e o chamado deu uma esfriada, e aí outras coisas começaram a me seduzir. Eu gostava de ouvir rap, gostava de ouvir Racionais, gostava de estar com pessoas estranhas, equivocadas, lugares equivocados. E eu era o famoso crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, né? E quando foi por volta dos meus 19 anos, eu participei de um retiro que não foi da igreja metodista, foi de uma outra denominação, que um rapaz que trabalhava comigo na empresa me convidou para ir.
E eu descobri nesse retiro, então, que eu era mais religioso do que convertido, e eu reparei que eu não tinha nascido de novo. Porque nem todo crente que tem pais cristãos, né, nem todo filho de crente é crentinho, né, digamos assim. Então, eu tive uma conversão genuína aos 19 e aquele chamado, ele floresceu de novo. E aí eu perguntei ao pastor da igreja local metodista se haveria possibilidade de eu retomar esse sonho. E na igreja metodista nós temos o que a gente chama de pré-teológico, para a gente saber se de fato a gente tem a vocação ou não para isso, que hoje se chama POV, né, Programa de Orientação Vocacional, mas na minha época se chamava SEMEC, Centro de Capacitação. Nós fazemos esse ano e nesse ano a gente passa por psicólogo, passa por pastores mais velhos, entrevistas, antecedentes criminais, todo um filtro para a gente poder prestar o vestibular na Universidade Metodista, onde a gente faz, então, um bacharel de teologia. E passei por todos esses critérios e continuei firme. Fui para a Universidade Metodista, fiz 4 anos de bacharelado em teologia lá. Daí, então, em 2009, na Igreja Metodista, no 3º ano de teologia, você tem sua primeira nomeação como pastor acadêmico, do 3º para o 4º ano. Em 2009, eu e a minha esposa, porque foi lá que eu conheci a minha esposa, no pré-teológico, na faculdade, nós morávamos na universidade, nós morávamos a gente chama de Casa dos Profetas, outros chamavam de Pombal, que era um lar para os solteiros que faziam faculdade lá. E nesse período, no meu 3º para o 4º ano de teologia, tive nossa primeira nomeação em 2009, onde nós pastoreamos o ponto missionário de Ribeirão Pires, que era um ponto missionário da Igreja Metodista Central de Santo André. E a partir daí, então, começou-se a jornada pastoral, né? E, resumidamente, é mais ou menos isso, né? Eu também tive, na época da minha adolescência, fui usuário de maconha, fui usuário de álcool, tive esses meus altos e baixos aí, mesmo não deixando a igreja, eu estava perdido dentro da igreja. E eu entendo que Deus me chamou para poder pregar para aqueles também que estão perdidos dentro da igreja, que assim como eu, vivem mais uma religiosidade fria, um tradicionalismo vazio, do que uma viva tradição e um novo nascimento. Eu acredito que Deus me chamou para isso. Então, mais ou menos resumidamente, foi assim que aconteceu. E hoje, na Igreja Metodista, em 2010 eu me tornei presbítero, e na Igreja Metodista, presbítero é o cargo maior abaixo do bispo, digamos assim, hierarquicamente, né? Diferente das igrejas pentecostais, que o presbítero é o cara que ajuda o pastor, né? E na igreja presbiteriana, que tem os presbíteros docentes e regentes, né? Na igreja metodista, abaixo do nosso bispo, a hierarquia maior é o presbítero, é o ancião, e, para ser sincero, é até engraçado dizer que um homem de 40 anos é um ancião, mas desde então, faço parte dessa igreja que me acolheu, que me recebeu, que fez com o qual eu pudesse, então, participar da graça de Deus no ministério sacerdotal como ofício. Muito bem, Israel. A sua esposa é pastora também? Isso. Nós nos conhecemos no pré-teológico e ela é pastora também. Na Igreja Metodista nós temos pastores e pastoras. O Ministério Metodista tem pastoras também. E bispas, né? Também. Episcopisas. Qual que é o nome da sua esposa? Thaís Rodrigues Rocha. Uma saudação também para a pastora Thaís Rodrigues Rocha. Isso, e ela falou que te conhece, Júlio. Depois, no finalzinho, a gente conversa. Me conhece? Opa!